uma das personagens femininas mais conhecidas da literatura inglesa, uma das referências quando falamos de romance. Mas e se eu te dissesse que por trás da Elizabeth Bennet há um segredo de escrita que pode te ensinar muito sobre a feminilidade? Olá, o meu nome é Sara, eu faço parte do Resgate Feminino, dessa comunidade de mulheres que já entendeu que temos mais força juntas. E antes de começarmos esse vídeo, eu já queria convidar você a se inscrever aqui no nosso canal e conhecer o nosso conteúdo. Tem informação, tem live, tem entrevista, tem podcast, tem um monte de coisa para você, mulher que quer resgatar a sua feminilidade. Então não perca essa oportunidade, não deixe de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e sem mais delongas, vamos para Orgulho e Preconceito, ou melhor dizendo, vamos para Elizabeth Bennet. Então, gente, para dar um contexto, a Elizabeth ela é a protagonista de um livro mais famoso da escritora Jane Austen, né, que é a mais conhecida escritora britânica. E esse livro, Pride and Prejudice, que ela escreveu, ele é um livro, assim, referência quando nós falamos de romance, né? Foi adaptado várias vezes, inclusive está sendo adaptado agora de novo pela Netflix para diferentes mídias, então peças de teatro, série, filme, enfim. Orgulho e Preconceito é uma referência quando a gente fala de romance. E existe um motivo para isso, certo? É uma história extremamente bem desenvolvida e extremamente elegante e surpreendente, certo? Há um charme em Orgulho e Preconceito que você raramente encontra em outros livros. E muito disso é por causa da Elizabeth. Então, para começar, quem era Elizabeth Bennet? Elizabeth é a segunda filha da família Bennet, uma família de 5 mulheres e nenhum filho. Na época em que a história se passa, essa questão de haverem apenas meninas na família é uma das questões mais importantes e problemáticas, porque naquela época apenas homens podiam herdar a herança. Então, essas meninas precisavam se casar para ter algum futuro. E essa pressão para conseguir um casamento é um fator importantíssimo para entender a história de Orgulho e Preconceito. A mãe da Elizabeth, por exemplo, ela é obcecada em casar suas filhas, certo? E isso vai se estender ao longo de toda a obra. Já que eu mencionei a mãe dela, é importante dizer, a Elizabeth não veio de um casamento feliz, certo? Ela tem um pai e a mãe muito distantes, que passam a vida brigando um com o outro. Ela tem irmãs que receberam uma educação da qual ela não gosta, certo? Então as irmãs mais novas dela acabaram se tornando meninas muito frívolas, focadas apenas em ter namoricos e em nada mais, não se interessam por nada. E a única pessoa com quem ela realmente se entende e tem amizade é a sua irmã mais velha, Jane. Mas mesmo assim, mesmo essa amizade não é perfeita, elas ainda discordam um pouco entre si. Porque a Jane, ela é uma pessoa muito pacífica, muito dócil, muito querida e muito benevolente com as pessoas. A Jane sempre supõe o melhor das pessoas, enquanto que a Elizabeth não é assim. Vamos então agora falar um pouquinho da personalidade da Elizabeth, porque é aqui que começa a ficar extremamente interessante o modo como essa personagem é feminina e ensina sobre feminilidade. A Elizabeth não é a protagonista que você esperaria de um livro clássico, certo? Ela não é uma pessoa melodramática, ela não é uma pessoa passiva, ela não é uma pessoa passional, ela não tem muitas, assim, explosões de emoção. Ela é uma pessoa bastante normal, uma mulher bastante normal. Ela é uma moça inteligente, ela tem uma inteligência emocional de saber como lidar com as situações, então ela tem uma certa elegância, um certo charme. Ela tem uma personalidade muito vívida, ela gosta de conversar com as pessoas, debater, certo? Ao mesmo tempo que ela sabe como não ser chata, então ela é muito educada, que pra época também era muito importante. E aos poucos, a gente vai percebendo que ela também é uma pessoa que tende muito a ter juízos das pessoas. Boa parte do Orgulho e Preconceito é a Elizabeth conhecendo pessoas ou conhecendo melhor certas pessoas e entendendo suas personalidades e suas motivações. Entretanto, quando você conhece alguém, você forma uma imagem dessa pessoa, certo? É isso que nós chamamos de primeira impressão, e é uma coisa inevitável. A Elizabeth, ela também forma essas imagens das pessoas que ela conhece. E o que ela vai descobrir no Orgulho e Preconceito é que
ela se deixa guiar muito por essas primeiras impressões e ela julga as pessoas a partir daquilo. Então, ao longo de Orgulho e Preconceito, a Elizabeth vai percebendo que ela tem uma falha séria de caráter, um problema que ela precisa resolver. Ela julga muitas pessoas, certo? Ela julga as pessoas. E o julgamento dela, como ela é uma pessoa humana, não é infalível. Ela se orgulhava de julgar as pessoas no começo. Ela achava que ela julgava muito bem. Que como ela era uma pessoa inteligente, de fato ela é, que então ela poderia julgar e ela não se enganaria em relação às pessoas. E ela vai descobrir mais tarde que ela cometeu, na verdade, erros terríveis. E que ela se enganou redondamente a respeito de certas questões. E o que você faz quando você descobre isso? Você fica orgulhosa? Você fica forçando a barra, continua com aquela opinião, se obstina? Não. Você se humilha, você reconhece que você foi injusta. E é isso que a Elizabeth aprende a fazer. Orgulho e Preconceito, gente, é uma jornada também de crescimento pessoal. Ao longo da história e através do contato com outros personagens, principalmente o Sr. Darcy, a Elizabeth se torna uma pessoa melhor. Ela continua se formando, certo? E é assim que deve ser a nossa vida, certo? Toda a nossa vida deve ser uma contínua formação, deve ser uma contínua busca para nós melhorarmos. Porque não é porque nós temos boas qualidades, porque nós já somos inteligentes, que nós não temos sempre algo a melhorar. Muito pelo contrário. Quando você é realmente inteligente, quanto mais elevado você é, mais você sabe que você tem a aprender, certo? Quanto mais você aprende, mais você sabe que você não sabe. Então, todo Orgulho e Preconceito, e especialmente a personalidade da Elizabeth, é sim um grande ensinamento para o que nós devemos e podemos fazer na vida real quando nós conhecemos pessoas, quando nós temos que interagir com elas, certo? E o grande ensinamento, assim, a grande lição é: você não pode se basear apenas nos seus sentimentos quando você age com as pessoas e nos seus impulsos. E não pode pensar que as pessoas vivem exatamente como você imagina que elas vivem. Porque, claro, você não é aquela pessoa, você não consegue ver até o fundo do coração dela e dizer o que ela está pensando, o que ela está sentindo e por que exatamente ela fez algo. E se você percebe que você tem essa tendência dentro de si de julgar as pessoas, de forçar sobre elas o que você imaginou que elas são, então eu acho que essa leitura pode te fazer muito bem e te ajudar a melhorar. Porque assim como a Elizabeth, toda a nossa vida é uma jornada para que nós melhoremos, para que nós resgatemos a nossa feminilidade e nos tornemos mulheres cada vez melhores. Um outro ponto importantíssimo sobre Elizabeth, antes da gente finalizar. A Elizabeth, ela é uma personagem forte e extremamente feminina. Ela tem uma personalidade forte, ela tem traços muito vívidos, mas ela não é um homem. Ela não age como um homem, ela é uma mulher. E essas personagens são as que a gente mais precisa em dias como os nossos, em que essa questão de feminilidade fica tão confusa e difícil de entender. Não é sobre você ser uma princesa na torre, entende? Não é pra você ser o estereótipo de romantismo, não é isso, isso não é verdadeira feminilidade também. Mas você não pode ser um homem, você é uma mulher, você deve agir como mulher. Esse equilíbrio, essa questão de que nós não podemos ser nem o extremismo do romantismo e nem o extremismo do modernismo, é uma das questões que fica muito difícil de resolver sem o auxílio da literatura. Orgulho e Preconceito é um desses livros que ele apresenta uma personagem extremamente forte e extremamente feminina. Então, se você que sente que você tem dificuldade de ser feminina, você sente que você tem uma personalidade muito forte e acha difícil, assim, se ver como feminina, a Elizabeth Bennet pode ser uma personagem perfeita para você aprender como você deve fazer, porque ela tem elegância, ela tem sentimentos, mas ela ao mesmo tempo é uma personagem muito vívida. Se você assistiu até aqui e gostou deste vídeo, não deixe de curtir, compartilhar com aquela sua amiga que precisa conhecer a história da Elizabeth e também de deixar aqui nos comentários quais outros personagens vocês gostariam de ver abordados aqui no Mulheres em Cena. Muito obrigada pela sua atenção e nos vemos no próximo vídeo.